a sua estrutura, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe até onde podemos suportar mais, e Ele nunca vai nos dar prova nenhuma além das nossas forças, nunca vai nos dar prova nenhuma além daquilo que a gente possa suportar. Então, se Ele nos conhece, Ele sabe que vamos vencer, amém? E confiando nele, né? Confiando no Senhor. Aí em 17 diz: mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade até a eternidade sobre aqueles que o temem. Então, se nós temos temor ao Senhor e colocamos Ele em nossa vida em primeiro lugar, aqui Ele diz: dos que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então a justiça do Senhor está derramada sobre nós, sobre aqueles que guardam a sua aliança, sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, se você tem andado de acordo com a vontade do Senhor, se você tem guardado a sua aliança, se você tem lembrado dos seus mandamentos, você pode ter certeza que o Senhor está pronto a te ajudar, a te fortalecer, a te dar graça, amém? O Senhor tem estabelecido o seu trono no céu, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiz ao Senhor todos os seus anjos, até os anjos bendiz, imagine nós, amados. A alegria que Deus tem quando o servo dele abre a boca para adorar, para louvar, para agradecer, para bendizer, aleluia, né? Vós que excedeis em força, que guardais seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Bendiz ao Senhor todo o seu exército, vós ministros seus que executais sua vontade. Bendiz ao Senhor todas as obras em todos os lugares do seu domínio. Então, tudo que o Senhor fez, bendiz o nome dele, tudo, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, tudo bendiz o nome do Senhor. A própria natureza bendiz, né, o nome do nosso Deus, tudo. Então ele diz, né, bendiz ao Senhor todas as suas obras, em todos os seus lugares do seu domínio, bendiz a minha alma ao Senhor. Então Davi, ele tinha essa consciência de louvar, né? Aqui ele diz: louvar a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, que se renova cada manhã em nossas vidas, pela sua bondade para com cada um de nós. Então possamos ser gratos, mesmo nas provas e lutas, mas nunca esqueça que o Senhor tem cuidado de nós, amém? Tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, tem nos dado graça, e glória a Deus por isso, né? Glória ao nosso Deus por isso. Então possamos ser gratos em louvar, adorar, engrandecer e reconhecer, né? Reconhecer a grandeza do nosso Deus, reconhecer a sua autoridade, o seu poder sobre nós, amém? Possamos declarar que o Senhor é nosso, né? O Senhor é a nossa vida, a nossa esperança. O Senhor é tudo para nós, amém? O Senhor é tudo para nós, aleluia. Então que seja todo digno de honra e glória, que nesta noite você louve, adore, engrandeça. Se chegou aqui sentindo alguma coisa, que ele diz: é Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Então, se chegou aqui doente, creia no poder de Deus. Senhor, eu não quero sair como eu entrei. Se chegou triste ou desanimado, Senhor, me dê força, me renova. Saia daqui cheio de Deus, cheio da alegria do Senhor, amém? Declare isso na sua vida, meu amado, e creia no poder e no sobrenatural do Senhor sobre você nesta noite, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, aleluia. Aqui a gente vem aqui nos renovar, né, para toda uma semana que vai começar, direcionada pelo nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos continuar louvando e agradecendo o nosso Deus nesta noite. Glória a Deus, Ministério Vida Plena, amém? Glória a Deus, aleluia. Vou louvar ao Senhor e render graças ao seu santo nome. Então vamos render graças ao Senhor, vamos louvar o seu nome com alegria, amém?
celebrar o seu santo nome, pelos seus grandes feitos, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Teu nome seja louvado, Senhor, aqui neste lugar. Que toda glória, que toda honra, Senhor, aqui declarada seja somente para louvor do teu santo nome. Nós queremos te render, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos em tua casa. Sim, meu Deus, recebe o nosso louvor. Tu conheces e sonda cada filho teu que está aqui presente. Então vai de encontro com cada coração, com cada vida, meu Deus, e recebe o louvor que sair dos seus lábios, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos aqui ser instrumento na casa do Senhor, amém? Então puse suas mãos e celebre o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com alegria. Vem, Senhor, chega esse lugar. Vem, Senhor, enche esse lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Eu quero te ouvir. Toca-me, eu quero te sentir. Não pensa, Senhor. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Porque todo dia é dia de adorar o Senhor.
pulando de alegria, dançando na presença do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Beleza, casa do Senhor, você pode se alegrar, você pode pular, você pode gritar, você pode correr. Na casa do Senhor tudo é permitido, conforme seja a sua adoração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos os dias nós possamos estar mais perto de Deus, amém? E permanecer em Sua presença, pedindo sempre o fogo do Santo Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, que a chama ela possa vir se manter acesa sobre o altar do Senhor, amém? Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. E tudo que nós queremos, Senhor, é manter essa chama acesa. Tudo que ansiamos, Senhor, é ter fome e sede de Ti, Senhor. Que a lenha do altar ela possa vir permanecer acesa, Senhor.
através do nosso louvor, através da nossa adoração, Senhor. Ah, Jesus, derrama do teu fogo sobre as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Permaneci no lugar, me consumir. Eu sou teu, me apreciei, permaneci no lugar, me consumir. Declare: eu sou fogo, teus olhos.
ofertório, estou em conta de quanto? Como você diz na sua oferta esta noite, nós estamos fazendo, né, toda a alegria do seu coração. Sabemos que tudo, amados, tudo é feito. Você dá e dá com alegria, né? Com certeza todas as promessas de Deus para as nossas vidas. Nós possamos ser fiéis em tudo aquilo também que Ele tem nos abençoado, nos dado. Em nome de Jesus, você que trouxe o dízimo na sua oferta esta noite. Né? Vamos estar ofertando em nome de Jesus. Amém? Estou chamando a diaconia Isabela Muniz e o diácono Alisson em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Por onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Minha entrada, minha saída, eficaz será. Sobre mim é uma promessa, prosperarei, transbordarei. Os celeiros sacamente se encherão, minha casa terá sempre
proteção. Se eu puser a plantar no deserto, possuirei sobre minha alma promessa. Esperarei, transbordarei, à direita, à esquerda, minha frente e para trás, para a direita, à esquerda, minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado, Glória a Deus, aleluia. Vamos estar orando com o diácono Alisson, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá com fé, que estamos orando pelo dízimo e a oferta recolhida na casa do Senhor nesta noite, amém? Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito, Deus Santo e Deus querido, Senhor, nesta hora, Senhor, oramos, colocando à tua disposição os dízimos e ofertas que foram recolhidos em tua casa. Nós queremos te agradecer pela oportunidade que ofereces aos teus filhos, aqueles, ó Senhor Deus Santo, que porventura também não conseguiu nesta noite, Senhor Deus, ofertar na tua casa, talvez pela falta de oportunidade do emprego, talvez os negócios não estarem saindo tudo muito bem, mas nós queremos nesta hora, por meio da oração poderosa, atrelada a teu nome santo e poderoso, liberar também uma palavra profética nesta hora, que as portas venham ser abertas, que as finanças, ó Senhor Deus Santo, venham prosperar de maneira sobrenatural para a honra e glória do teu santo nome, e que teus servos possam subir também esta tribuna para assim testemunhar, Senhor, do que o Senhor tem feito em nossas vidas e também na vida dos teus filhos. Assim, Senhor Deus, nós como igreja missionária pedimos ao Senhor Deus a tua bênção sobre teus filhos e filhas nessa noite. Assim, a igreja em concordância comigo, digam todos amém. Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Chamamos a secretária com os avisos, em nome de Jesus. Eu pedi para a irmã orar pelos enfermos, mas no final o nosso pastor ora, né? Continua orando pelo filho do Rinaldo Júnior, né, do Isaac. Até ontem ele ainda estava internado, né, mas uma bactéria que ele está tomando medicamentos fortes, né, para essa bactéria. Você soube desde o acidente, fez a cirurgia, teve que voltar, tirar tudo, não fez novamente cirurgia, né, fecharam, mas continuou, ele estava dando febre e continuava com uma secreção. Então, ore, né, vocês orar, apresenta o Isaac, filho do nosso irmão Rinaldo Júnior, da nossa amada Loriene. Deus venha estar abençoando esta criança, em nome de Jesus, dando cura. Então, no final, nosso pastor vai estar orando por ele e por todos os outros que estão doentes, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez, vamos dar atenção agora à agenda da igreja, Jesus, desta semana. Na terça-feira, uma segunda terça, oração de consagração das 6 às 7 da manhã, aqui no ministério. E às 19h30, círculo de oração. Quarta-feira, ensaio com vocal Fogo Santo. Peço que as irmãs estão faltando aí, se esforcem mais para estar presente no ensaio do vocal Fogo Santo, né? No sábado nós estaremos indo para
Novo Renascer, com um louvor novo. Nós já ensaiamos na quarta passada. E o hino é fácil. Então eu peço que as irmãs venham para este ensaio. Não terão dificuldades em aprender o hino, amém? Então venha para o ensaio nessa quarta às 19h30. Quinta, culto de doutrina às 19h30. Sexta-feira, ensaio com o Ministério de Louvor unificado às 19h30. Amém? Também haverá ensaio com geração de adoradores, que também é no mesmo horário. Não sei como é que vai ser dividido o espaço. Mas vamos lá. Sábado, aniversário do Ministério Batista El Shaddai, residencial Novo Renascer. Creio que teremos aqui a van a partir das 6 às 18h30 na porta da igreja. Então os irmãos venham, participem. Você não tem carro, tem carona para o outro irmão. Mas vamos lá, toda a igreja participar no sábado. No domingo, EBD às 9 horas e às 19 horas, culto de louvor e adoração. Quero também deixar aqui, chamar os jovens daqui do nosso Ministério João de Deus, que no primeiro dia do mês de dezembro, essa próxima segunda-feira, haverá um ensaio com toda a Jumbe, e o ensaio será aqui na sede. Então, jovens, venham e participem do ensaio. Eu creio que é só esse ensaio, né? Que terá. E também estará acontecendo, no caso é 6, não é? 6 é 7. 7 horas de adoração aqui no Ministério Batista El Shaddai. Então vamos logo nos organizando, que será desse sábado agora, aniversário do Templo do Novo Renascer. No outro sábado, o encontro aqui da Jumbe, todos os jovens, toda a igreja, amém? Participe, se esforce para participar das 7 horas de adoração na presença do Rei dos Reis e Senhor Jesus. E assim, desde já, eu agradeço a oportunidade. Amém. Eu tenho um recadinho para o Ministério de Louvor. O pastor quer mais 2 louvores, que ele achou muito tempo ainda, né? O Ministério de Louvor, te louvo, amém? Foram muito rápido hoje mesmo. Então, mais 2 louvores em nome de Jesus. Pedido do nosso pastor. Ele está podendo, né? Ele está meio dodói, então a gente vai fazer as vontades, né? Em nome de Jesus, amém? Tá, mas hoje eles foram rápidos mesmo. Glória a Deus. Pedindo assim, a gente não recusa, mas repetimos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ficar de pé, né? Se é para louvar, se é para adorar, então a igreja é de pé, não é sentada não. Bora lá. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu creio que o Senhor está aqui, Senhor, movendo entre nós o fogo do Teu Santo Espírito. Eu creio que o Senhor está aqui transformando vidas, curando, mudando destinos, ó Pai. Eu creio que Tu estás aqui porque Tu és ainda o mesmo que opera milagres,
Continua fazendo, Senhor. Eu creio que o Ministério Batista El Shaddai, Jesus, Tu faz maravilhas neste lugar. Então, aquele que aqui entrou, Senhor, te pedindo cura, te pedindo socorro, te pedindo ajuda, te pedindo livramento, escape. Meu Deus, Tu sondas e conhece o coração de cada pessoa, que Tu possa se de encontro, no nome de Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, 135 tempos. Glória a Deus. Que as cadeias, que os grilhões possam vir ser quebrados, porque no nome do Senhor Jesus há poder. Aleluia, poder que abala as trevas, porque o nome de Jesus é poderoso para libertar o cativo. Aleluia. E nessa hora você vai apresentar aquele parente seu que você tem orado, que você tem clamado, que você tem pedido por ele, pedindo salvação, pedindo transformação, mudança de vida. Aleluia, você vai declarar o poder de Jesus sobre a vida dele. Há poder no nome de Jesus. Então declara com fé: libertação, cura, transformação, salvação para a glória do Deus. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias
Irmãos, a paz do Senhor Jesus se renove sobre as vossas vidas. Gratidão a Deus poder estar na sua presença, reunido juntamente com cada um de vocês aqui nessa noite. Senhor, continue manifestando sobre nós da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, para que assim nós juntos possamos celebrar ao nome de Cristo Jesus. Passamos aí uma semana meia, digamos assim, na prova, com a saúde, mas pela graça de Deus estamos firmes, juntos para fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. Eu creio, como temos muitas vezes falado, que a caminhada é longa e pela graça de Deus nós cumpriremos a missão a qual o Senhor tem entregue com a nossa vida. E pastorear é parte desta missão primordial a qual Deus tem entregue a mim, e creio que juntamente com os amados irmãos nós permaneceremos fazendo a sua vontade. Amados, abram a palavra de Deus, o livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 11. Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. Os irmãos podem permanecer assentados, eu vou estar lendo a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão.
Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Deus bendito, fala aos nossos corações por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Amados, esse texto da palavra de Deus, ele nos apresenta um dos momentos do ministério, a ida inicial do Senhor Jesus, quando ele ainda estava escolhendo seus discípulos, separando aqueles que seriam os seus apóstolos, aqueles que dariam continuidade ao seu ministério sobre a terra. E esse texto, amado, dentre outros mais que a gente encontra na palavra de Deus, a gente percebe aqui o impacto, a transformação que Jesus realizou na vida dos seus seguidores, na vida daqueles que ele chamou e lhes deu uma missão. Na sua maioria, os seguidores de Jesus eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pessoas que foram chamadas dentre a multidão e receberam uma missão, receberam uma dádiva de estar ao lado dele, aprendendo, vendo como ele fazia. E baseado aqui nesse texto, eu queria que nós pudéssemos enfatizar e meditar neste tema. A obediência gera milagre, e a gratidão gera adoração. A obediência gera milagre, e quando nós somos gratos a Deus, nós adoramos. Esse texto da palavra de Deus, amado, nos mostra Jesus rodeado por multidões. E nesta ocasião aqui a palavra de Deus diz que eles estavam sedentos para ouvir a palavra de Deus. Naquele momento o texto é enfático e diz que o desejo deles era ouvir a palavra de Deus. E Jesus resolve escolher um local estratégico. Não havia microfone naquela época, então ele precisava estar numa posição mais elevada, a favor do vento, aonde ele pudesse falar e a sua voz se propagasse e alcançasse o coração daquelas pessoas. Mas ele não tinha esse lugar mais alto. Mas de repente diz a palavra de Deus que Jesus olhou. Amém? Jesus olhou. Tá? E ele olhou porque ele estava procurando. Tá? Ele estava procurando aonde, qual é o local que eu vou usar para alimentar este povo com a palavra. E a palavra de Deus diz que ele viu 2 barcos. Ele olhou 2 barcos. E ele observa que o estômago do barco estão lavando as redes. Eram pescadores.
a palavra de Deus que ele entrou no barco de Pedro. E ele pediu que Pedro afastasse o barco um pouco. E ele começou a ensinar. E ele começou a falar. E a Bíblia diz, amado, que a fé vem pelo ouvir. Não tente agir antes de você ouvir a palavra de Deus. Não tente agir antes de você absorver a palavra de Deus. O último louvor fala sobre o barulho. Quando o barulho de cadeias quebrando, Deus chama Ezequiel e leva ele em espírito a um vale de ossos secos. E diz a palavra de Deus que o Senhor dá uma ordem a Ezequiel para que ele profetizasse aquele vale de ossos secos. E ele profetizou. E diz a palavra de Deus que ele profetizou porque ele ouviu. E enquanto ele profetizava, ele diz: vento que vem dos quatro ventos, sopra sobre estes mortos. E ele disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então é importante a gente ouvir. Quando a gente termina de ouvir uma pregação, e esta pregação fala conosco, e a palavra fala conosco, é importante que a gente haja conforme a palavra, a direção que a palavra trouxe para as nossas vidas. Então Jesus fala à multidão e está falando. A multidão ele falou, mas ele deu uma ordem a Pedro. Ele deu uma ordem a Pedro que estava mais próximo a ele. Amós capítulo 8, versículo 11 diz que chegará um tempo onde as pessoas sentirão fome, não de pão, e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. É importante a gente ouvir, é importante a gente se alimentar da palavra do Senhor para as nossas vidas. O versículo 2 diz o que é amado: os barcos estavam cheios. Não, os barcos estavam vazios. Quando os barcos estavam vazios, amado? Antes da palavra de Deus ser pregada. Enquanto a gente não ouve a palavra de Deus, amado, a gente permanece vazio, a gente está vazio. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, há um barulho de que o milagre acontecerá e os barcos se encherão. Então o versículo 2 diz que os barcos estavam vazios. Porque sem palavra a gente está vazio. Sem palavra não há preenchimento. Sem palavra não há alegria. Sem palavra não há milagre. Sem palavra não há vitória. E sem fé, amado, sobra a frustração de lavar redes sujas. Aqueles discípulos, aqueles homens pescadores passaram a noite, tá? E a noite é o momento mais apropriado para a pescaria, porque é o momento da calmaria. E é quando os peixes saem para muitas vezes procurar comer. Tá? Então eles estavam na ocasião correta. Mas Deus trabalha na contramão da perspectiva humana. Nem sempre aquilo que a gente acha que vai dar certo é o que na realidade vai dar certo. Mas o que vai dar certo é a vontade de Deus, até mesmo quando a gente acha que não deveria.
coisas acontecer. O Deus que nos conduz. Então o versículo 3 nos fala que o barco estava vazio. Versículo 2. No versículo 3 fala que Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco. E o milagre, ele começa com a presença de Jesus. Todo milagre, toda vitória começa com a presença de Jesus. Jesus entrou no barco. E ele ensinou a palavra. E no versículo 4, uma das coisas que a palavra nos faz, amado, é que ela nos desafia. A palavra nos tira da comodidade. É por isso que a palavra de Deus, Paulo escrevendo para Timóteo, a Efésios, melhor dizendo, ele vai dizer pelo que diz: desperta o que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Então a palavra nos desperta, a palavra nos desafia, mas a palavra nos encoraja também, a palavra nos motiva, a palavra nos levanta. Deus diz para Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé e falarei contigo. Deus continua falando, amado. Deus continua falando. Deus continua falando. Deus continua falando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a lógica divina contraria a lógica humana. A lógica humana, a noite era o local adequado para pescar. Mas vem Jesus e diz que ele é o dono do mar. Vem Jesus e diz que os peixes obedecem a ele, independente se está de noite, se está de dia, se ele está na ordem, as coisas acontecem. É por isso que quando ele acalma a tempestade, os discípulos se assustam e perguntam: quem é esse que até o vento e o mar obedece? Esse é Jesus, ele está aqui. Ele é Jesus, ele está aqui. Ele é Jesus e está no meio do seu povo, no meio da sua igreja. O versículo 7, amado, nos diz que eles tentaram novamente. Tem muita gente que tentou só uma vez e já desistiu. Mas a palavra de Deus diz que Pedro resolveu tentar novamente. Não importa quantas vezes a gente já desistiu, ou mesmo até não deu certo, mas sobre a orientação de Deus, tente novamente. Se o Senhor ordena, se o Senhor está mandando, tente novamente com a milagres, tá? Tente novamente e você vai colher providência, vai colher milagre, vai colher maravilha. Tente novamente. Creia na provisão, na graça, na orientação de Deus para a sua vida. Interessante, o texto diz que tinha 2 barcos. Jesus entrou no de Pedro, e diz a palavra de Deus que tamanha foi a pescaria que eles fizeram sinal para o dono do outro barco ir lá para ajudar eles. Isso fala de quê, amado? De testemunho. Deus faz maravilha na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para a gente testemunhar e levantar a mão e dizer: ei, vem cá, tem milagre para você também. Ei, vem cá, tem vitória para você também. Ei, vem cá, que o milagre
do Senhor, e Ele está no controle de todas as coisas. E diz a palavra de Deus que os dois barcos se encheram, e se encheram a tal ponto que parece que iria afundar. A Bíblia fala sobre a história de Jonas, e um dia Deus deu ordem a um peixe para engolir o Jonas. E agora Ele deu ordem aos peixes que seria engolido pelos homens, né? Que seria comido pelos homens. O certo é que Deus é que dá ordem. O certo é que Deus é que está no controle. O certo é que, como diz o apóstolo Paulo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, leva o barco para as águas mais fundas. Amados, naquela época não tinha motor. Dava trabalho para botar um barco de um lado para o outro, tinha que mexer as velas, tinha que remar, tinha que fazer isso, fazer aquilo outro. Então não era simplesmente dizer: barco, vai para ali. Dava trabalho. E a Bíblia diz que ele estava cansado, passaram a noite toda trabalhando, frustrado. Mas agora Jesus vem e diz: ó, Pedro, leva o barco para as águas mais profundas. Isso fala de desafio, amado. Isso fala de fé, de obediência. Nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo, no nosso lugar, aonde a gente quer. As coisas acontecem no tempo de Deus, aonde Ele estabelece. Então é importante que a gente esteja atento, ouvindo, recebendo a direção de Deus para nossas vidas, tendo sensibilidade. Então Pedro leva o barco. Até então ele achava que era só para levar o barco. Muitas vezes, amado, a ordem de Deus para nós, ela não vem de uma só vez. Às vezes, para a gente subir a escada, a gente precisa cumprir etapas. E é provável que a gente não vai chegar a um outro nível enquanto a gente não cumprir as etapas do nível que está abaixo. Quando Deus se revela a Jacó, lá no deserto, Deus não mostrou um elevador para Jacó, Deus mostrou uma escada. E Deus estava ensinando para Jacó que as coisas dele tem etapas, tem estágios. Por isso que Paulo diz: ó, quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas depois que eu cheguei a ser homem amadurecido, eu desisti das coisas de menino. No nosso relacionamento com Deus também, as coisas são assim. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. O segredo do Senhor. Paulo vai dizer a Filipenses: porque eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Jesus disse: aprendei de mim. Nós estamos aprendendo dele. Nós temos aprendido. A nossa vida cristã, como é que tem sido? O apóstolo Paulo diz: ó, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há uma necessidade da gente desenvolver.
Então Jesus diz: Pedro, bota o barco lá para águas mais profundas. Pedro, ok, vamos botar. Aí agora Jesus diz: agora lança azeite. Aí nessa hora o Pedro diz: Senhor, a gente pescou a noite toda e não apanhou nada. Eu já joguei a rede desse lugar. Mas Jesus disse: lança a rede. E ele disse: Senhor, debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Debaixo da tua palavra. Haja na palavra. Haja pela palavra. Deus tem colocado no meu coração que no próximo ano a gente faça um propósito de ler a palavra o ano todo. Se você nunca leu a Bíblia o ano todo, 2026, coloque esse propósito diante de Deus. Nós vamos estar lançando esse desafio para a igreja, porque é a palavra que faz a diferença. É a palavra que nos garante a vontade de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. Então Pedro disse: Senhor, sob a tua palavra eu vou lançar azeite. E eles lançaram, e eles colheram o milagre. Quando o milagre acontece, amado, o que o Pedro fez? Ele se lançou aos pés de Jesus. Qual tem sido a nossa atitude diante daquilo que Deus tem feito em nossas vidas? Qual tem sido a nossa atitude diante da ação de Deus? A Bíblia diz que Pedro se lançou aos pés de Jesus. E o que ele disse? Eu mereço esse milagre. Foi isso que ele disse? Ele reconheceu a sua pequenez. Ele reconheceu a sua insignificância lá, porque diante de Deus muito grande é Ele, nós somos pequenos, tá? E a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Então o Pedro se lança aos pés de Jesus em reconhecimento da sua pequenez, da sua insignificância e da sua pecaminosidade. Ele diz: Jesus, se afasta de mim, eu não sou digno da tua presença, não. Tá? Porque só Jesus sabia o que Pedro pensou quando ele obedeceu. Porque tem gente que até obedece, mas obedece murmurando, obedece reclamando. Então eu acredito que quando Pedro diz assim: eu sou um pecador, ele estava, em outras palavras, dizendo: Jesus, eu te julguei, eu briguei dentro de mim, eu disse tanta coisa, eu murmurei, eu reclamei, vou ter que lavar as redes de novo. E aí ele reconhece que ele era um pecador, e ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. E a Bíblia diz que todos eles estavam perplexos, amado. Essa palavra perplexo na realidade é assustado, tá? O poder de Deus nos assusta, tá? As coisas que Deus faz nos assustam, porque muitas vezes são coisas extraordinárias a qual a gente não tem uma explicação racional. Então, qual tem sido a nossa reação diante dos milagres de Deus em nossa vida?
Então, que verdadeiramente, amado, aquilo que Deus faz na minha vida, na tua vida, na nossa vida, venha gerar gratidão. Venha gerar gratidão. A palavra de Deus diz que quando eles desceram do barco, tá? Eles deixaram tudo. Eu acredito que esse deixaram tudo aqui, a gente não deve entender ao pé da letra, né? Eles passaram a pescar tudo e agora jogaram tudo lá de qualquer jeito e foram seguir Jesus. Não, o que está dizendo aqui é que na realidade, a partir daquele momento, a prioridade da vida deles era Jesus, né? A prioridade da vida deles era Jesus. Então, de fato, eles passaram a ser pescadores de homens. Lá no capítulo 20 de João, Jesus já tinha ressuscitado. E agora os discípulos, Jesus já tinha aparecido 3 vezes, com aquela última vez, e eles estão pescando e nada de pegar peixe nenhum. E Jesus está na praia andando, e aí Jesus diz para eles: lance a rede à direita do barco. E aí diz a palavra de Deus que eles lançaram a rede direita do barco. E diz a Bíblia que eles pescaram 153 grandes peixes. Aí quando o milagre aconteceu, alguém gritou: Pedro, é Jesus. Aí o Pedro pega na túnica, né, se enrola na túnica, pula dentro da água e vai até Jesus. Porque o maior milagre, amado, que a gente pode desfrutar é a presença de Jesus. Não saia da presença de Jesus. Não despreze a presença de Jesus. Desfrute da presença de Jesus. Esse é o maior tesouro que nós podemos ter. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. Que Deus nos renove. Que Deus manifeste sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Se o milagre já aconteceu, continue adorando o Senhor. Se ainda não aconteceu, continue também adorando o Senhor. Adore antes e adore depois. Enquanto a gente não entende, a gente adora por obediência. Depois que o milagre acontece, não tem como a gente negar o que já aconteceu. É por isso que o salmista diz no Salmo 126: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor a eles, por isso eles estão cheios de alegria. Coloque-se de pé em nome de Jesus, e a bênção de Deus esteja sobre as nossas vidas. Nós vamos orar pelos enfermos, vamos levantar um clamor, vamos continuar, amado, orando uns pelos outros. Sei que os irmãos têm orado pelo pastor, pela família do pastor, nós temos orado também pelos irmãos, e continuemos juntos nessa caminhada, perseverando, orando, clamando junto, fazendo a vontade de Deus. Creia no milagre, creia na provisão de Deus, creia que os anjos do Senhor estão trabalhando ao nosso favor, ao redor da igreja, do povo de Deus. Bendito Deus, Deus de infinita graça e misericórdia. Senhor, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença, Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que tu nos deste nessa noite de chegarmos à tua casa, este local, Senhor, que é chamado pelo teu nome. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos. Nós já ouvimos a tua palavra, Senhor, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que transforma, a tua palavra que levanta, a tua palavra que sara, a tua palavra que cura, a tua palavra que restaura, a tua palavra que dá
tua palavra que é poderosa, que é como um martelo que esmiuça a peia, Senhor. Senhor, a tua palavra que é poderosa. E mediante a tua palavra, Senhor Deus, nesta noite, assim como Ezequiel, Senhor, eu profetizo mediante a tua palavra cura para o meu povo. Deus, eu profetizo, Deus, restauração, Deus, dos lares, restauração da saúde, restauração de propósito, restauração de aliança, restauração, Deus, sobre as famílias, Senhor, libertação, Senhor. Aquelas pessoas que estão aprisionadas pelos vícios, que estão aprisionadas pelas drogas, que estão aprisionadas, Deus, pelo pecado, que estão aprisionadas pelos demônios, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus Cristo, que todos os principados e potestades, que as cadeias, que as algemas, que os ferrolhos, toda obra de feitiçaria, macumbaria, toda obra das trevas, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, toda obra das trevas caia por terra, em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, meu Pai, a tua bênção mediante a tua palavra sobre este lar, sobre esta família, sobre esta mãe, sobre este pai, sobre este filho, sobre esta esposa, sobre este marido, sobre estas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu ministro libertação, eu ministro cura, eu ministro restauração, na autoridade do nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu Pai Celestial, que aquelas pessoas que estão enfermas, até mesmo desenganadas pelos médicos, Senhor, Tu és Deus que cura, Tu és Deus que restaura, Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Jeová que sara, Tu és aquele que restaura, Tu és aquele que traz a vida, Tu és o autor da vida, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Então, Jesus, que o Teu milagre, que a Tua palavra que traz vida, nesta noite, venha se cumprir sobre cada lar, sobre cada vida, que apresenta a vida do Isaac, Senhor, como aquele jovem adolescente, em nome de Jesus, enfermidade, em nome de Jesus, bactéria, em nome de Jesus, infecção, inflamação, eu te ordeno pelo poder e autoridade no nome de Jesus Cristo agora, em nome de Jesus, não resiste o poder de Deus, sai deste corpo, sai desta vida, sai da autoridade no nome de Jesus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor, Senhor, faz a tua obra no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Obrigado pelo teu cuidado para com as nossas vidas, Senhor. Nos dá uma semana de paz, nos dá uma semana de vitória, Senhor. Nos dá direcionamento, Deus. Nos dá sabedoria e entendimento. Nos livra dos acidentes, nos livra do homem mau, nos livra dos assaltos, nos livra, Deus, de todo e qualquer problema do inimigo contra as nossas vidas, Senhor. E acampa os teus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Eu te oro, Senhor, e te agradeço por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, amém, amados. Nós temos, amado, quinta-feira, vigília, em nome de Jesus, a nossa última quinta-feira do mês, teremos a nossa vigília. Os amados, venham à casa do Senhor, nosso Deus,
Sábado nós daremos evangelismo lá no Novo Renascer. Os amados irmãos que puderem ir, coloquem-se à disposição, tá? Dependendo da quantidade de pessoas, a gente ajuda a levar na van em nome de Jesus, tá? Então os irmãos aí que puderem, estejam dispostos para estar fazendo a obra de Deus. Domingo nós teremos a missionária Águida conosco aqui, vai ministrar a palavra de Deus no domingo, tá? É a missionária de São Paulo, que foi indicada aí pela missionária Dora, que vai estar conosco também. Então no próximo domingo, os irmãos venham à casa de Deus, convide mais alguém, vai ser bênção para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Receba a bênção apostólica, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Nossa vitória. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eis-me aqui, Senhor, aviva-me e usa-me para proclamar teu nome. Glória a Deus. Amém. E aí, irmã Cláudia, tudo bem?